Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu venho trazer aqui atualizações a respeito do caso do Marcos Grubert, esposo da cantora gospel Heloísa Rosa. Na atualização de hoje eu vou trazer para vocês um vídeo onde a Aline Sampaio, a mãe da vítima, ela veio a público dando uma entrevista para o canal The Exposed Brasil e ela falou tudo, resolveu abrir o jogo, expôs todo mundo que estava envolvido no caso, todas as pessoas, líderes da igreja da qual ela faz parte. Bem, é uma revelação assim bombástica que ninguém estava esperando ela expor nesse momento. Para você entender melhor a respeito disso, eu peço que você veja o vídeo anterior que eu fiz falando a respeito desse assunto, onde eu fiz um resumo da história, de tudo que está acontecendo até o presente momento. Mas se você já está por dentro, vamos embora pro vídeo, que eu tenho certeza que você vai ficar assim, impressionado, tal como eu fiquei. Beleza? Então, melhor do que eu ficar falando é eu mostrar o vídeo para vocês. Vamos lá. Fala pessoal, tudo bem? Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Eu sou o Glauber, seja muito bem-vindo ao canal Fique Firme. Desde já eu te peço que assista esse conteúdo até o final, porque eu tenho certeza que você vai ser abençoado de alguma forma. Mas antes, eu preciso te pedir que se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações. Quer ajudar o canal? Não esquece de deixar o seu like, comente qualquer coisa aqui embaixo para poder ajudar no engajamento. A sugestão de palavra é essa aqui, ó. No mais, fica na fé, fique firme e bora pro vídeo. Aline Sampaio, mãe da vítima de Marcos Grubert, esposo da cantora Heloísa Rosa, concede uma entrevista para a jornalista Fernanda Piacentini, do canal do YouTube The Exposed Brasil. Ela expõe atitudes do pastor Luciano Subirá e do pastor Luiz Hermínio. Aline expõe que, após o seu pedido público de perdão a ela, ele a bloqueou nas redes sociais. Ela também diz que a igreja Alcance em Orlando, igreja em que ela e sua família e Heloísa Rosa e Marcos Grubert congregavam, igreja liderada por Paulo Subirá, irmão do pastor Luciano Subirá, e Juliana Subirá, foi doada por Irineu Grubert, pai de Marcos Grubert. Então, quais são os momentos mais doídos para nós como pais, assim? Quando a gente recebe o depoimento transcrito dos pastores, que ali a gente já viu que não foi dita a verdade, mas ali ele tampa o nome. Então, a gente tinha entendido que um dos dois tinha falado, que tinha tido uma conversa com o Marcos, que a Heloísa tinha, o que a Heloísa mais ou menos disse, muito superficial, mas um dos dois tinha dito. Só que a gente não sabia quem. Quando chega o depoimento dele, Fernanda, eu levo 2 dias para me recuperar, Fernanda. E eu não tô sendo sensacionalista, não. Eu fiquei no chão. Eu não queria acreditar que eu tava vendo aquilo. Ali é que eu entendo aonde foi que o advogado do Estado disse depoimentos contraditórios, porque até então eu não estava entendendo o que ele estava dizendo. Então, o pastor Paulo, quando ele é questionado, ele não lembra do que foi dito na sala, ele não lembra o que aconteceu, ele só sabe que a criança acordou assustada, que poderia ter tido um pesadelo, ele não lembra nada. Inclusive, tem um momento que a detetive questiona ele, mas se o senhor não lembra de nada, por que o senhor disse que o Marcos tem que procurar ajuda específica? Sabe qual é a resposta? O que está acontecendo? Foram chamados para depor, os pastores da igreja, e quando eles chegaram diante da delegada para poder falar a respeito do caso, eles simplesmente desmentiram tudo. Falaram que não sabiam de nada, que não tinha conhecimento de nada, que a situação, de acordo com o que eles ficaram sabendo, poderia ser que a menina se assustou de madrugada, que ela simplesmente teve um pesadelo. Porém, em outras conversas anteriores, foi relatado que eles tiveram uma conversa com o Marcos Grubert. Eles estavam cientes do assunto, entendeu? Então esse que é o problema. Eles já tinham consciência disso. E o que me revolta diante de ver essa situação eles agem como se não tivesse vítima. Como se não tivesse uma vítima, como se fosse só qualquer coisa. Só que a própria criança, ela relatou, irmãos. A própria criança, ela relatou o que aconteceu, entendeu? Então isso é algo revoltante, porque, poxa, esses pastores, eles estavam ali na posição de pastores, de conselheiros, mas se eles tinham ciência do fato do acontecido, poxa, por que não pensar na criança? A criança não foi uma coisa assim, uma brincadeira, ela estava ali na casa do Marcos Grubert e o Marcos Grubert xingou ela. Não foi isso, foi um abuso. Mas vamos seguir, vamos lá. Dele, porque Marcos e Heloísa estavam passando por uma crise no casamento e ele ia ter que aprender a lidar com a separação. Isso é tão assustador, Fernanda. Isso é tão assustador, gente. Olha, se você ainda tem vendas nos seus olhos, a minha motivação aqui não é denegrir nem o corpo de Cristo e pelo amor de Deus, muito menos, não é sobre Jesus, não é sobre Deus, não é sobre nada, é sobre a verdade. Aline, uma coisa muito importante que nós não dissemos aqui é que essa igreja Alcance nos Estados Unidos foi doada
para a família Subirá pelo pai do Marcos Grubert, certo? Certo. Muito importante isso. Muito importante essa observação, Fernanda. Você acha que eu não parei pra pensar nisso? Fernanda, quando eu entendo, aparece a vítima Josi, e essa vítima diz pra mim que foi tratado o caso como um adultério e que colocaram ela dentro de uma cura interior com uma pessoa chamada Ilza, onde essa pessoa sabia de toda a verdade do abuso, tratou ela como uma pessoa abusiva, e que os pastores da liderança, todo mundo sabia da verdade, e eu caio em si, que a mesma pessoa enviada pela Alcance pra cuidar da Heloísa, que os 15 dias era a mesma Ilza, meu chão abriu, Fernanda. Imagina. Meu chão abriu, eu falei, gente, eu tô sendo enganada todo esse tempo, eles sabiam de tudo. Aí vem a frase do alguém tem que parar o Marcos, aí começa a vir tudo à tona, entendeu? E então, quando ele é solto, eu vejo o comunicado da Alcance, eu decido então, eu percebi ali que eu precisava falar a verdade. Eu precisava dizer, me perdoa, mas eu vou ter que falar a verdade, pastores. Isso que vocês estão colocando não é verdade. A gente não procurou a autoridade imediatamente. A Hope and Justice, ela não é uma autoridade, ela é uma fundação. Ali deixa aparecer que foi procurada a polícia. Quantas mensagens eu recebi? Aline, mas eles falaram que procuraram a autoridade. Não. Mas na minha opinião, nesse tipo de situação já tinha que ter procurado era a polícia de cara já, sabe? Que isso não é coisa que dá pra se resolver assim, entre conversa de amigos, não dá não. Nossa, meu Deus do céu, se fosse minha filha, acho que eu ia pirar. Vamos seguir. Não é a polícia, era a fundação. Agora vamos abrir uma questão. Tudo bem, Fernanda, se naquele momento eles não tivessem ido com a gente na polícia, mas eu tivesse ido na polícia e tivesse feito a minha parte e eles colaborando. Só que a gente não pode esquecer que dias depois eles ouviram a confissão do acusado. Ele disse a eles que entrou no quarto da criança às 3 da manhã, falou de coisas que ele fez e eles não foram na polícia. E eles nunca me contaram sobre isso. Eu só soube disso porque a Heloísa contou a essa amiga que acabou me contando, e a Heloísa também liga na fundação contando isso que ele confessou. Então, gente, é muito grave tudo isso. Pessoal, é complicado, viu? A gente vê toda essa situação. Como se diz, né? A gente perde até a bênção, né? Isso provoca em nós, assim, raiva. Eu fico com raiva, irmãos. Fico com raivas. Eu tenho 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. Essas meninas são bebês, ainda são gêmeas, e eu tenho 2 filhos mais velhos, né? Um de 17 e um de 13 anos. E assim, qualquer um dos meus filhos que eu vejo uma situação dessa, irmãos, é aquela coisa que, né? A mãe vira onça e o pai, ele vira um leão, vira um trem doido aí. É isso que eu digo. É complicado demais pensar nessa situação da forma como tá acontecendo. Vamos lá. Que a gente tá vivendo. Muito grave. E aí as pessoas ficam também me questionando, Aline, aonde entra Luciano Subirá? Por que sempre tem a imagem dele? Gente, eu vou tentar explicar pra vocês brevemente, assim. O pastor Luciano Subirá, ele é o pastor presidente da Alcance. E durante todo o nosso processo, a gente ouviu várias vezes o pastor Paulo e a pastora Juliana dizendo que estavam se aconselhando, né, com o próprio Luciano. Quando eu sei do caso da Josi de Curitiba, e então eu entendo que eles sabiam desse primeiro caso lá, abafaram essa situação, trataram como um adultério, né? A própria pastora, a Kelly Subirá, teve uma conversa em particular com a Josi, ela vai contar isso, né, nas entrevistas dela a respeito disso tudo. Então não tem nem como dizer, não sabia de tudo. Quando eu entendo tudo isso, e aí sei que a Alcance de Curitiba pagou as passagens pra essa mulher vir pra cá, ficar com a Heloísa. Então isso tudo começa a me gerar assim, e aí eu paro pra pensar o seguinte, Fernanda, se o pastor Luciano, ele é presidente de uma igreja, e dentro de uma dessas suas igrejas aconteceu um crime horrendo como esse, envolvendo 2 famílias de dentro da sua igreja, e ele vem pra Orlando mais de 8 ou 9 vezes desse período, e ele nunca nem... Luciano Subirá, ela tá falando Luciano, agora. ele Luciano nunca... Subirá, o famoso, 2 milhões de seguidores, tá na capa. Nem um instante ele tira pra estar conosco. Eu não me achava nem... Eu pensava assim, gente, o pastor Paulo, né, a pastora Juliana, por mais que não... O mínimo que ele poderia ter feito era chamar essa família para conversar, né? Embora não, na minha opinião, eu reafirmo, não, para mim não era o certo, o mínimo que ele poderia ter feito era ter chamado essa família para conversar. Porque, poxa, a criança que foi a vítima, gente. É isso que me deixa com raiva, que a criança é a vítima. Tem uma vítima nessa história, é isso que me deixa com raiva. Vamos seguir. Não estão nos acompanhando de perto, mas por que eu tô achando? Depois eu fui entender, eu falei, gente, qualquer presidente, qualquer pastor presidente vai chegar, gente, vocês podem conseguir uns 5 minutinhos que eu quero conversar com a Aline depois do culto? Gente, vocês podem conseguir 15 minutinhos, eu quero conhecer essa criança, eu quero orar com essa criança, eu quero saber se eles estão precisando de alguma coisa. Nunca, Fernanda. Aí o que acontece, que é onde tudo vai descortinando. Eu chego no primeiro culto, sempre admirei demais pastor Luciano, pastora Kelly, eu chego no culto, falo com a pastora Kelly, ela olha pra mim e fala, Aline, eu sei do seu caso, a gente tá em oração. Assim, no meio, no final do culto, ok, morreu. Quando o pastor Luciano vem pra uma conferência, os pastores Paulo e Juliana, de novo, não falam com a gente sobre isso. Não nos perguntam, não nos questionam, nada. E aí, então, eu falo, não, hoje eu vou falar com o pastor Luciano, eu quero saber qual que é o posicionamento dele sobre isso. Então, eu entro numa fila no final do culto, e aí, quando ele me vê, ele fica extremamente desconfortável. Eu já falei isso 1 milhão de vezes, não tenho medo de falar. Ele olha pra mim e eu digo, pastor, como o senhor tá? O senhor lembra quem sou eu? Ele, lembro sim. Aí ele olha pro meu esposo, cumprimenta meu esposo, e daí eu disse, então, pastor, ele só olhou pra mim e disse assim, nós estamos orando por você. E ali ele já começa a fazer menção pra sair pra sala, VIP lá, e nos deixa ali. Então, assim, foi muito constrangedor a frieza. Sei lá, eu acho que nessa situação já tinha dado grito já, sabe? Era já chamado ele e falar, não, volta aqui, pastor, preciso conversar com o senhor.
Não é assim só tô em oração, não, hein? Como assim? Tá acontecendo aqui o caos aqui, você não tá querendo nem saber como que tá minha filha? Você nem quer saber como que tá acontecendo na nossa família? Pera aí, vamos conversar aqui, ué. Sim, Fernanda, a única coisa que eu esperava nesse momento era que ele dissesse assim, Aline, olha, a gente sente muito por isso. Será que a gente poderia ter 5 minutos de conversa no particular? 3 minutos de conversa? Eu quero saber como vocês estão. Só que ali naquele momento, Fernanda, ele já Pelo sabia. amor de Deus, isso é o mínimo, gente. Ele isso já é o sabia, mínimo. ele tava desconfortável Meu em falar Deus, com a gente, porque ele sabia que pastor Paulo e Juliana provavelmente não tinham dito a verdade. Ele já sabia que eles não estavam colaborando como deveriam. Eles já sabiam que eu sabia da verdade. Se tornou um ambiente ali muito desconfortável. Eu volto a falar, gente, eu estou aberta pra conversa, desde que o meu advogado autorize, claro, com o Luciano, com o Luiz Hermínio, com quem for que seja. Eu estou sempre aberta, eu sou muito acessível. As pessoas me questionam, Aline, por que você não publicou o pedido de perdão do pastor Luiz Hermínio? Gente, é simples, porque 3 dias antes ele me mandou uma mensagem dizendo que eu estava querendo fazer justiça com injustiça, porque eu tinha feito uma declaração do meu sentimento quando eu ouvi os áudios dele. 3 dias depois ele faz um vídeo me pedindo perdão e no mesmo dia ele me bloqueia no Instagram. Gente, o pedido de perdão foi por uma preocupação com a reputação ou foi um pedido sincero do coração? Não, com certeza foi por causa da reputação dele. Com certeza, ele não queria fazer uma contenção de danos, era isso que ele queria fazer. Eu quero que vocês respondam pra mim. Se não fosse o apoio popular que eu tenho das pessoas, Fernanda, diariamente, eu não sei, eu confesso a vocês que eu não sei como eu estaria hoje. Porque todos os dias eu me sinto assim, desse tamanho, lutando contra pessoas desse tamanho. Você entende? É muito difícil. Todos os dias a gente tem que... É automático, né? Esse povo, eles desaparecem, eles enfiam a cara assim, tipo, não tô aqui, não me veja, por favor. Você chegou a ouvir o áudio dele, do Irineu, comemorando que o Marcos foi solto, inclusive mentindo, dizendo que ele tinha sido inocentado, e depois o pastor Luiz Hermínio passando uma mensagem pro grupo interno da igreja dizendo, viu, gente, era tudo mentira, ele é inocente. Ô, Aline, qual que era a função dessa criatura dentro da igreja? O que eu quero dizer diante de tudo isso aí que a gente está vendo? Isso é um crime que está sendo tratado aqui e que está sendo ignorado pelas pessoas, tá? É revoltante. Você pode talvez até falar comigo assim, Glauber, mas você tá falando tudo isso baseando na opinião da Aline. E o outro lado, tá? E o outro lado, se ela estiver aumentando as coisas? o que eu penso com relação disso? Olha só, pra mim, uma mãe ela não vai expor a filha dela, expor a família dela, sabe? Por nada. Ninguém faz isso, principalmente com um crime desse. Se fosse essa menina, sei lá, ela cantasse lá no coral da igreja e a Heloísa Rosa tirou ela do coral lá, achou que a menina não cantava bem, tirou ela fora lá e tudo, sei lá, de alguma forma foi preconceituosa com ela ali. Poderia se dizer sim, não, realmente a mãe tá tentando levantar a filha, né, trazer seguidores, conseguir inscritos ali pra filha dela. Só que não, pessoal, a gente tá falando aqui de uma mãe que tá expondo uma situação de abuso, que a filha dela sofreu abuso. Entendeu? Então, por isso que eu não acredito que essa mãe esteja mentindo. Eu não acredito que ela esteja exagerando numa situação dessa. Porque ninguém quer ver o filho constrangido dessa maneira e nem a sua imagem vinculada a um crime tão bárbaro. Ninguém quer isso, certo? Mas essa é a minha opinião, eu queria ouvir a sua opinião também. O que você está achando de tudo isso? Como que você enxerga isso? Será que para você está tudo bem da maneira como eles estão fazendo? Está certo a maneira como eles estão fazendo? Ou será que você está como eu, revoltado? Deixe nos comentários, vamos bater um papo mais aprofundado sobre esse assunto, beleza? No mais, o vídeo foi esse. Agradeço por você que assistiu até aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Fica na fé, fique firme e até o próximo vídeo. Valeu!